Agora presta muita atenção nessa história, porque parece coisa de filme. Aos 79 anos, uma idosa presenciou um filho matando o outro. Isso aconteceu no bairro de Mandacaru, aqui em João Pessoa. O acusado, que já tinha sido preso, inclusive, já havia cumprido pena porque matou uma outra pessoa, foi o responsável agora pela morte do próprio irmão. Gláucia Araújo, ao vivo, vai trazer as informações dessa tragédia em família e explicar pra gente, Gláucia, meu Deus do céu, como é que tudo aconteceu, o porquê de tanta violência contra o próprio irmão na frente da mãe, Gláucia. Boa tarde. Boa tarde, Danilo. Boa tarde para todo mundo que está com a gente aqui no Correio Verdade. Danilo, essa é uma história triste de contar, porque, como você disse, essa senhora de 79 anos perdeu praticamente 2 filhos. O primeiro que foi esfaqueado pelo outro e o outro que foi preso. Então, como está o coração dessa mãe nesse instante? Inclusive, a gente foi lá no Instituto de Polícia Científica para saber se o corpo já tinha sido liberado lá no GEMOL. E até o momento que eu fiquei por lá, esse corpo ainda não tinha sido liberado, porque os parentes não foram até o local. E a gente entende, né? Porque em uma situação como essa, eles precisam primeiro entender tudo o que aconteceu. Mas as informações que a gente recebeu, inclusive da polícia, falam que é o seguinte: o Paulo Muniz de Souza, de 56 anos, e o irmão o Hélio, de 58 anos, que é o acusado, eles dois discutiam. E principalmente porque o Paulo não gostava quando o Hélio chegava na casa da mãe e pedia dinheiro para ela. E esse pode ter sido o motivo da discussão de ontem à tarde. Ele teria chegado lá, teria ido falar com a mãe e pediu dinheiro. Aí Paulo disse: rapaz, o que você está fazendo aqui? Vai pedir dinheiro de novo. Já defendendo a mãe, né? Uma idosa. Mas aí o Hélio pegou uma faca e desferiu vários golpes no irmão, que acabou morrendo no local, na frente de todos os parentes. Inclusive, a gente tem aí uma entrevista da delegada que esteve lá. A gente também tem uma entrevista com a perita explicando quantos golpes aí sofreu o Paulo nessa tarde trágica de ontem. Vamos ver. A gente montou um cerco policial com o apoio da Força Tática, das RPs, do CPU, e o sargento Diniz, que conseguiu localizar na quadra que a gente fez o cerco, ele estava escondido numa área de mata. Pelo relato do acusado, já era uma desavença antiga, ele já tinha isso em mente, de fazer isso, pelo que ele relatou. Segundo ele, informa que a discussão originou-se porque a vítima teria o chamado de comédia. E aí, infelizmente, terminou nesse desfecho. O acusado, né, teria ingerido bebida alcoólica e, no momento de fúria, tirou a vida do irmão. O acusado responde pelo crime de homicídio, faz pouco tempo que está em liberdade e estava sendo monitorado com tornozeleira eletrônica. Encontramos 3 perfurações de arma branca. Foram 2 na região das costas e 1 na região do ombro esquerdo. A maior foi na região do ombro esquerdo, que provavelmente gerou essa quantidade de sangue que foi relatada pelo local. Viram aí, né? Uma discussão banal. Ele pegou a faca e partiu para cima do irmão e acabou matando. Foi preso minutos depois e estava com a faca ainda suja de sangue. A gente também tem uma entrevista com o sobrinho dos dois, né? E ele até disse que não tinha conhecimento dessas discussões, apesar do que os outros parentes falaram. Vamos ver. Infelizmente, é uma fatalidade que a gente não está preparado para assistir, para ver, mas infelizmente aconteceu. Agora é só lamentar, né? E pedir ao Senhor que Ele possa nos confortar nosso coração, meu também, da família, da minha avó, né, que já é uma senhora de idade, 79 anos. Não me viu de briga nenhum dos dois, eram
um relacionamento bom. Infelizmente, por uma discussão, né, um esquentou mais a cabeça e aconteceu essa fatalidade. Ele estava escutando o sonzinho dele, o radinho dele, infelizmente o outro estava no quarto e aconteceu que começaram a discussão e ele sacou a faca e matou. Moravam os dois com a minha avó, só os dois e minha avó. Infelizmente, minha avó presenciou o fato. Olha aí, só tinha os 2 filhos. Um agora ela vai enterrar, né? O outro vai estar preso, está lá na cidade da Polícia Civil, foi levado agora há pouco para a audiência de custódia e aí o juiz vai determinar para que presídio ele vai, porque como ele já tem uma tornozeleira eletrônica, é monitorado por um crime também de homicídio, ele deve perder esse benefício da tornozeleira e voltar para o presídio para aguardar por esse julgamento também, dessa vez por ter matado o irmão de uma forma tão banal, por uma palavra que ele disse, mas que a gente sabe que, como os parentes falaram, né, e a polícia disse, isso já vinha sendo remoendo na cabeça dele e acabou ontem nessa tragédia. A gente só tem que deixar os nossos sentimentos para essa mãe, que agora sofre 2 vezes. Eu volto com você, Danilo. Obrigado, viu, Glaucia? É como você falou no início, como é difícil a gente trazer essa história, a gente comentar esse tema, a gente acreditar que isso aconteceu. E principalmente pelo motivo. Porque não existe motivo que faça uma pessoa ter direito de tirar a vida da outra. Imagine então quando a gente está falando da própria família, de um irmão, de pessoas que dividiam o mesmo teto e por um motivo tão banal, tão bobo, uma discussão dentro de casa, uma besteira, que por mais que por mais que fosse um problema de outros dias, de outros tempos, discussões, raivas que um passava com o outro, mas nada justifica tamanha violência. Nada justifica você ter a coragem de tirar a vida do seu próprio irmão e na frente da mãe. Eu fico me perguntando que mundo é esse, meu Deus, que a gente vive. É difícil de acreditar que isso aconteceu, mas infelizmente é verdade. E agora, esse homem aqui vai ter que pagar e pagar muito caro pelo que fez. E eu desejo de verdade, do fundo do coração, que essa mãe tenha um conforto necessário. Primeiro, para conseguir superar a dor de ter presenciado tudo, a dor de ter perdido um filho morto e o outro que agora está preso. Meu Deus do céu, que Deus tenha misericórdia.